Oi, turma. Segunda aula. Vamos retomando? Eu vou retomar o último pedacinho do Código Eleitoral de 1932. Tem estabelecido a participação das mulheres na vida política por meio do voto direto. No Rio Grande do Norte, porém, esse direito já havia sido obtido em 1927. Olha, isso foi uma conquista das mulheres, foi muito bom, porque dá mais autonomia e mais respeito, principalmente a nós. Apesar de serem muitas as dificuldades impostas pela sociedade da época, algumas mulheres assumiram cargos públicos. Uma delas foi Alzira Solano, essa que está na imagem aqui do lado, tá? A primeira mulher na América Latina a assumir um cargo de prefeita. Ela tomou posse na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1929. Em 1934, em Santa Catarina, a professora Antonieta de Barros foi eleita a primeira deputada negra do Brasil. Isso era uma conquista, gente, que não dá nem para a gente comentar. Porque se nós temos dificuldade nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda de mulheres negras estarem assumindo postos de trabalho que notadamente elas têm esse direito e elas têm essa capacidade, e é uma grande dificuldade, principalmente na desigualdade de salário, porque vocês sabem que as mulheres, de uma maneira geral, na maioria dos cargos, elas ganham menos do que os homens. Na política, uma negra na política, isso era, assim, um acontecimento, vamos dizer assim. É importante lembrar também que na década de 1930 eram baixos os números de mulheres alfabetizadas ou que tinham acesso à educação. Como o direito de votar era proibido para analfabetos, a participação feminina nas urnas só recebeu maior expressão a partir da década de 70. Aqui, essa pesquisa aqui, que está aqui, vocês podem pular, tá? Não precisa fazer. Eu vou até anotar aqui que eu pedi para vocês pular, tá? E, continuando. A Revolução Constitucionalista apressou a elaboração do Código Eleitoral em 1932, que estabeleceu novas regras para as eleições brasileiras. Embora reprimida, a Revolução Constitucionalista serviu para alertar. Quer dizer, a Revolução ela não deu certo porque eles foram derrotados. Mas, ao mesmo tempo, ela também não deu tão errado, porque algumas das coisas que eles reivindicavam naquela época da Revolução passou a ser atendida pelo governo também. Então, isso daí é uma vitória também. Algumas coisas, elas serviram, quer dizer, a Revolução serviu para que eles conseguissem aprovar determinadas coisas. Nas eleições para os representantes políticos que formariam a Assembleia Nacional Constituinte, muito da velha forma de se fazer política no Brasil permaneceu. É lógico que não dá para mudar tudo ainda num tempo desse, né? Os representantes das velhas oligarquias continuaram sendo majoritários, quer dizer, a maioria deles estava no poder. No entanto, houve uma novidade nessa Assembleia: a presença de 40 representantes classistas, entre eles 17 delegados dos empregadores, 18 dos sindicatos, dos trabalhadores, 3 dos profissionais liberais e 2 dos funcionários públicos. Uma única mulher se elegeu a médica Carlota Pereira de Queiroz. Então já houve uma grande mudança só aí nessa parte, né, pessoal? Uma coisa interessante foi que nessa nova Constituição Trabalhista houve uma outra coisa, um outro processo que foi muito importante e que muitos dos trabalhadores elogiavam o Getúlio Vargas, porque foi exatamente nessa fase que constituiu-se o direito trabalhista, que até então ninguém tinha direito a coisa alguma. Nesse período, passa a ter direito. Então, é nesse período, pessoal, que começou a carteira de trabalho assinada, direitos,
a quantidade de horas trabalhadas. Se você trabalhasse a mais, você tinha direito a hora extra. Quando você ficava doente, você tinha o direito de passar no médico e ser afastado. E isso fez com que o povo não precisasse mais trabalhar doente. Se ele sofresse algum acidente, ele tinha condição de ser afastado e receber através do INSS. Então, quer dizer, muito férias remuneradas, porque até então as pessoas não tinham nada disso. Eles não tinham direito a férias, eles não tinham direito a trabalhar e ter direito a descanso finais de semana ou mesmo que no domingo. Eles não tinham nenhum desses direitos, eles não tinham carteira assinada. Então o que acabava acontecendo? Se você ficasse doente, você simplesmente era jogado fora e eles colocavam outra pessoa no seu lugar. Então muitos dos antigos, eles falam que o Getúlio Vargas foi um excelente presidente por conta das melhorias trabalhistas. Ok? Aí é fácil a gente conseguir entender essa parte quando eles falam sobre isso, ok? Aqui embaixo, ó, tem reúne-se com colega e converse sobre a importância das conquistas dos trabalhadores, garantida na Constituição de 1934. Depois registra as conclusões a que chegaram. Do salário mínimo, se foi bom ou ruim, jornada de 8 horas, férias anuais remuneradas, indenização por demissão sem justa causa, que era uma coisa que eles também não tinham. Eles recebiam o salário ou os dias trabalhados e ponto final. O governo constitucional foi de 1934 a 1937. A Assembleia Nacional Constituinte determinou que, em 1934, o presidente da República seria escolhido pelo voto indireto para um mandato de 4 anos. Quer dizer, somente a partir de 1938 voltaria a ser eleito pelo sufrágio universal. Então ficou um período onde ele não era mais o voto direto, e sim um voto indireto. Como todos sabiam, Getúlio seria eleito pelo voto indireto em 1934. A Constituição proibia a reeleição do presidencial. Dessa forma, ele não poderia lançar-se como candidato novamente e teria de deixar o poder em 1938. Como era esperado, Getúlio Vargas elegeu-se facilmente, iniciando um novo mandato como presidente constitucional do Brasil, diante da diversidade de interesses das classes sociais brasileiras e da influência do fascismo e nazismo que vinham da Europa. Surgiram 2 grupos que desejavam participar da política do Brasil, que foi a Ação Integralista Brasileira, o AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, que foi o ANL. A Ação Integralista Brasileira, com a sigla AIB, no início da década de 30, surgiram no Brasil diversas agremiações direitistas que procuravam espelhar-se nos movimentos europeus, assim como os fascistas italianos, os partidários do fascismo do Brasil. Defendiam o Estado forte, exaltavam a guerra, o nacionalismo e as tradições, combatiam a democracia e o socialismo. A maioria dessas organizações teve vida muito breve. Então, o AIB ele tinha a intenção, ele tinha ideias muito parecidas com os nazistas e com os fascistas. E essas ideias deles não foi muito bem aceita. Aliás, Getúlio Vargas, ele tinha, sim, as ideias dele eram muito parecidas com a do nazismo e do fascismo. Só que não foi para frente. Mas ele tinha, sim, dentro dele, o que ele queria era exatamente isso, viu, pessoal? Não se iludam. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, muitos eram os brasileiros insatisfeitos com o governo Vargas. Liberais descontentes com a manipulação das massas, antigos tenentes preteridos, politicamente, líderes sindicais preocupados com a deterioração do nível de vida dos trabalhadores. Quer dizer, na realidade, eles não aceitavam o governo de Getúlio Vargas e o seu autoritarismo. Então, eles se reuniram a sindicatos e a outras bases políticas que não aceitavam o governo de Getúlio Vargas e se uniu. O nome dessa aliança nacional que foi aclamado foi o Luiz Carlos Prestes.
herói da coluna Prestes, que aderira ao socialismo. O Prestes, ele vai ser muito falado, e depois também ele acaba se envolvendo com uma alemã, que essa alemã é a Olga, e a Olga também era uma comunista. E depois o Getúlio Vargas dá ela de presente para Hitler. Olha como ele gostava do Hitler. A Olga acaba, assim como Júlio Prestes, sendo presos no Brasil, e Olga é deportada para a Alemanha, mesmo estando grávida de um brasileiro. Mas como eles não eram casados, então não foi aceito o pedido para que ela ficasse aqui no Brasil. Então, Getúlio Vargas deu de presente Olga para o alemão Hitler, que ela veio a falecer depois que ela teve o bebê foi entregue à família de Prestes, a mãe dele foi uma grande lutadora para conseguir essa menina ao seio da família novamente, e ela conseguiu que a menina viesse a ser criada por ela, porque o Prestes também estava na cadeia no Brasil, e Olga acaba sendo executada depois que ela já tinha ganhado o bebê. Acho que um ano depois, não chegou a um ano, ela foi morta pelo Hitler, a mandado do Hitler, lógico. Na próxima aula de vocês, a gente vai falar sobre a página 30, Plano Cohen, ok? E vamos também responder o verdadeiro ou falso e falar sobre o Estado Novo, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo para todo mundo.